que este culto, a atenção principal é para Jesus. Lembrando que este culto não é um culto voltado a mim, mas é voltado a Deus, sendo que o Senhor é o centro, e Ele sendo o centro, prestaremos a Ele um culto cristocêntrico e não antropocêntrico. Amém? No culto cristocêntrico, Ele é o centro, o nome dEle é falado, o nome dEle é glorificado, o nome dEle é exaltado. No culto cristocêntrico tem glória para Ele, tem louvor para Ele, tem adoração para Ele. Amém? Todos estamos em um só pensamento, em uma só comunhão. A palavra de Deus diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele ali estará. Prestaremos então a Deus nesta noite um culto racional a Deus. Irmãos, eu tenho aqui poucos minutos, mas nos minutos que me restam, eu quero entregar tudo quanto o Senhor está revelando ao meu coração. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é poderosa, e ela tem poder para curar, para libertar, para levantar, para abater, para fazer milagre. Você crê? O livro de Josué, capítulo de número 1, vai nos dizer: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Irmãos, Josué capítulo de número 1 já começa com uma notícia não muito boa, porque o grande líder, o grande profeta, o grande em obras, aquele que foi escolhido, aquele que foi separado, aquele que Deus usou como instrumento para libertar o povo de Deus. Mas eu não posso falar de Josué sem antes também falar de Moisés. Nós sabemos que o povo do Senhor estava no Egito sob o jugo de Faraó, e ali estavam passando por várias coisas ruins, mas Deus já havia falado a Abraão. Deus falou para Abraão que dele sairia uma grande nação, mas que essa nação seria cativa. A palavra de Deus vai dizer que novamente o povo do Senhor invoca o seu nome, e ao invocar o seu nome, aquele que é misericordioso se levanta com o coração voltado para dar livramento e começa então a sua grande obra. Se nós pararmos para pensar, se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que de Gênesis a Apocalipse, o homem tem feito, aleluia, coisas que têm desagradado a Deus. O Senhor tem avisado, o Senhor tem falado, ele não vai por aí, mas ele vai por ali. O Espírito Santo diz, não faça isso, mas ele faz isso, achando que não haveria uma consequência. E a consequência daquele povo foi passar centenas de anos sem ouvir sequer uma profecia, sequer uma revelação e sequer a palavra de Deus. Passaram por um período de total silêncio, aonde Deus não levantava profeta, aonde Deus não levantava ninguém. E o silêncio de Deus é doído, o silêncio de Deus dói, o silêncio de Deus ao olhar humano traz insegurança, traz medo. Mas assim como Enos e Sete também decidiram invocar o nome do Senhor, o povo do Senhor também começou a invocar o nome dele. E invocando novamente o nome do Senhor, Deus levanta Moisés. E sabemos a grande obra que Deus fez. Deus pegou Moisés, ainda pequenininho, colocou dentro, aleluia, do palácio, fez dele príncipe. Moisés, ele foi ensinado, Moisés, ele foi instruído, Moisés, ele foi preparado para posteriormente se tornar um grande homem em respeito e inteligência, porque Deus já tinha para ele uma obra muito grande. Moisés então
ele começa a sua caminhada e ele observa que um povo estava sofrendo, e diante da injustiça, movido pelo ódio, movido pela raiva, ele mata um egípcio, e matando esse egípcio, ele foge e vai até a terra de Midian. Aleluia. O que me chama a atenção é que quando Deus ele quer começar uma grande obra, o primeiro lugar que ele manda o homem e a mulher é para o deserto. Pastor, eu quero ir para o shopping, eu quero ir para o cinema, eu quero ir para a praia, mas para o deserto eu não quero ir. Mas com Deus é diferente. Deus, para falar com Elias, mandou ele para o deserto. Deus, para fazer a grande obra na vida de Daniel, mandou ele para o deserto. Deus, para começar a grande obra através de Jesus, mandou ele para o deserto. Aleluia. Deus, para falar com Abraão, disse: sai da tua terra e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão pisou no deserto. Aleluia, glória a Deus. Deserto é lugar de morte, deserto não tem vida, deserto não tem água, deserto é lugar de sequidão. Aleluia. Mas o deserto sem Jesus é assim, mas o deserto com ele é diferente. No deserto com Deus tem água para beber, no deserto com Deus tem sombra de dia, no deserto com Deus tem coluna de fogo à noite, no deserto com Deus tem maná que desce do céu, no deserto com Deus tem água que brota da rocha. Sempre antes de uma grande obra, Deus manda o homem e a mulher para o deserto. Por que que Deus manda aquele povo sair do Egito e ir para o deserto? Porque o deserto é lugar de purificação. E Deus manda agora Moisés lá para a terra de Midian, de príncipe, com todas as honrarias, com uma inteligência extraordinária. Deus diz: olha, agora você vai pastorear as ovelhas de teu sogro. De príncipe a pastor de ovelha. Mas ele, temente, ele com muito medo de ser morto, sem saber, já estava no caminho de uma grande obra. Talvez você não entenda o que está acontecendo agora. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que melhor são o final das coisas do que o começo. E na verdade, no começo a gente não quer, no começo a gente não aceita, no começo a gente quer fugir, mas quando a obra passa, quando a prova passa, quando o deserto passa, a gente diz: como valeu a pena, como valeu a pena, como valeu a pena. E a palavra de Deus vai dizer que certo dia Moisés estava ali no deserto, apacentando as ovelhas, e de repente ele vê algo normal, comum no deserto. Sarça pegar fogo no deserto era comum, devido à alta temperatura. Mas o que não era comum, e isso chamou a atenção de Moisés, foi a sarça pegar fogo e não se consumir. Quando ele vê isso, ele fica admirado. Isso chama a atenção dele. E a primeira coisa que ele faz é ir ao encontro para ver o que estava acontecendo. Só quando ele foi, o grandão da Galileia já estava lá. Quando ele foi, aquele que tem projetos melhores do que o meu estava lá. Quando ele foi, aquele que é o alfa, o ômega estava lá. Quando ele foi, aquele que é poderoso em obras estava lá. E quando ele chega, vai colocar o pé, o Senhor fala com ele: ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu vai pisar é santo, é santo, é santo. Deus agora, ele marca um encontro com Moisés. E encontro com Deus é assim: ele tira do natural e coloca no sobrenatural. Deus traz ele do natural para o sobrenatural e fala com ele. Quando Deus quer transformar caráter e pensamento, ele faz isso. Ele tira do natural e traz para o sobrenatural. Não foi assim também com Saulo?
Deus derrubou ele, tirou ele do natural, trouxe ele para o sobrenatural. E quando trouxe para o sobrenatural, ele foi transformado pelo poder de Deus. Ele ouve tudo aquilo que o Senhor queria fazer. Mas ele diz: Senhor, quando eu chegar diante dos filhos de Israel, o que eu vou dizer? E o Senhor diz: olha, Moisés, quando chegar lá, diga somente que eu sou o que sou. Quando eu escuto isso, eu entendo que Deus não precisa de defensor. Quando eu escuto isso, eu entendo que Deus é o que é. Quando eu escuto isso, eu entendo que não precisa dizer que Ele é grande, porque Ele é, e sempre foi e sempre será. Aleluia! Aleluia! E se você quiser ir mais a fundo, se você quiser, aleluia, fazer, aleluia, uma hermenêutica do texto, você vai saber quem estava falando com ele. Vai, Moisés, diga que eu sou o que sou. E daqui a pouco vem o grandão da Galileia, aquele que batiza com fogo, e ele vai dizer: ei, antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. E Deus começa a grande obra, através de milagres, manifestações e poder. Deus tira aquele povo das mãos de Faraó e encaminha para o deserto. Olha a responsabilidade que Moisés tinha de conduzir mais de 2 milhões de pessoas para um deserto. Só que nesse deserto aquele povo não estava só. Naquele deserto Deus estava com eles. Moisés foi um grande líder, um grande profeta, um homem de Deus. E olhando pela ótica humana, seria impossível substituí-lo, porque ele era servo do Senhor, grande em obras, profeta igual nunca mais se levantaria. E olhando pela ótica humana, a gente diz: é impossível substituir ele. Só que Deus, para cada obra, para cada momento, Ele levanta um. Deus me trouxe aqui para dizer para você que você não é insubstituível. Quantas pessoas estão brigando, quantas pessoas estão lutando entre si, dizendo: se eu não tiver, a obra não anda. Se eu